Olá, crianças! Hoje, na aula de ciências, nós vamos ver por que os objetos esquentam, por que os objetos ficam quentes, tá? Então, vem comigo na página 28 para a gente já começar a aula de hoje falando sobre isso. Então, na página 28, por que os objetos ficam quentes? Por que eles esquentam? Então, vamos ler comigo e descobrir um pouquinho sobre isso? Ao deixar um objeto exposto ao sol em um dia ensolarado, depois de algum tempo ele esquenta. Isso ocorre porque os objetos absorvem parte da energia emitida pelo sol e guarda isso na forma de calor. Outra parte é refletida, retornando ao ambiente. E é devido a essa parte que conseguimos ver os ambientes. A luz branca, né? Isso mesmo. O efeito de aquecimento pela luz solar pode ser observado com frequência em nosso dia a dia. Por exemplo, ao caminhar na areia da praia, próximo ao meio-dia, sentimos a areia quente e o calor que está sendo refletido dela. O mesmo ocorre ao caminhar descalço no asfalto. Isso é possível sentir que está quente ao encostar os pés descalço nele e, ao mesmo tempo, sentir o calor que nele emite. Então, isso acontece não só na areia e no asfalto. Se você caminhar numa rua de terra em um sol bem quente, descalço, você também vai sentir esse calor. Se você encostar no muro, o muro tiver absorvido a luz solar, ele também vai ficar quente. E se você encostar num portão, então, que ele seja de metal, ele vai estar mais quente ainda. Isso porque o que acontece? Num dia de sol, eles vão fazer a absorção do calor e outra parte vai ser refletida como forma de luz, que é onde nós vamos conseguir enxergar os objetos, que nós chamamos de luz branca. Lembra que nós falamos na aula passada? Isso mesmo. Então, vamos ver um pouco mais na página 28 ainda. Olha a ilustração para você, ó. Sentimos o efeito do calor refletido pela areia quando o sol está muito quente. Olha o menininho suando, né? Então, aqui, ó, você está vendo nessas flechinhas vermelhas que o calor está sendo absorvido, né? E já aqui ele está sendo refletido, ó. Então absorveu um pouco e um pouco refletiu em forma de luz branca, onde nós podemos enxergar, não é mesmo? Então essa é uma ilustração para você aí na página 28. Continuando a leitura aí na página 28, nós vamos ver que assim, verificamos que determinados materiais têm a capacidade de absorver e emitir melhor o calor do que os outros, enquanto os que absorvem menos calor também emitem menos calor. Metais e objetos de cor escura tendem a absorver e emitir uma quantidade maior de calor, enquanto objetos de cores claras de isopor e madeira absorve e emite menos calor. Então, gente, o metal, ele absorve mais o calor, ou seja, ele fica mais quente em dias quentes. Já a madeira, o isopor, não, você pode pôr o isopor lá e a madeira e um objeto de metal, você vai ver que você vai tocar na madeira e ela vai estar quente, mas não tão quente quanto uma colher, vamos supor, ou um outro objeto de metal, tá? Um pedaço de ferro no caso. Então, esses materiais, eles vão absorver menos o calor e também vai segurar ele por pouco tempo, né? Diferente dos metais, né? Do caso que a gente falou da areia, do asfalto, que ele só vai absorvendo o calor. E aí ele só vai diminuir esse calor quando o sol for embora e começar a refrescar. Então, veja aí na página de vocês, ó, vocês vão ver que tem uma menininha com roupinhas de frio e um menininho brincando com roupinhas de calor. O que acontece, ó? Podemos observar o fenômeno em nossas roupas. No inverno, por exemplo, costumamos usar roupas mais escuras, mais pesadas, pois elas absorvem mais o calor
e nos aquece com mais facilidade ou mais facilmente, não é mesmo? Então, no inverno, nós usamos como? Roupas mais quentes, mais pesadas, mais escuras. Por quê? Porque ela segura mais o calor no nosso corpo. Já no verão, nós damos preferências às peças mais claras, com tecidos mais leves. Por quê? Porque ela absorve menos o calor. Então, a gente necessita usar roupas mais leves e roupas mais claras também. Então, por isso que no inverno a gente fica todo empacotado. Já no verão, a gente tira, né? Porque é mais quente, a gente já fica mais de regata, com roupas mais leves e principalmente de cores mais claras, tá bom? Então, agora, que tal a gente aproveitar, já que a gente está falando de calor, de frio, que tal a gente tomar uma aguinha e se refrescar? Ou até mesmo suco. Vamos fazer uma pausa? Bovizum. Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão, bate de mansinho, din din dom, din din dom. Meu lanchinho, vou comer, pra ficar fortinho e crescer, Está chovendo, o que fazer? Abre o guarda-chuva pra se esconder, Motorista, olha o poste, não é de borracha, vai bater. Meu lanchinho, vou comer, pra ficar fortinho e crescer. E ainda aí na página 29, ó, fonte de luz artificial, como as lâmpadas incandescentes, também emite calor, uma vez que, para gerar energia, o material interno passa por aquecimento. É verdade, lembra que na aula passada nós falamos que quando nós ligamos a luz, o processo daqueles fios que tem lá dentro e outras coisas, eles vão aquecendo. Então, por exemplo, se a gente deixar uma lâmpada muito tempo ligada, ela vai ficar bem quente. Se você encostar a mão nela, provavelmente você vai queimar os dedos, porque ela fica bem quente, tá bom? E aí tem um jogo rápido para você, ó. Aproveita a leitura da professora Isa para já fazer esse jogo rápido, ó. Os carros são constituídos em grande parte de metal. Ao ir para uma praia, onde as pessoas costumam preferir estacionar o carro? Em local aberto, exposto ao sol, pois ele não sofrerá aquecimento por estar fechado, ou em local com sombra, para que ele não fique tão aquecido? Então, veja aí qual é a resposta, ó. Toda vez que o nosso carro fica no sol, o que acontece quando a gente entra no carro? A gente já entra abrindo os vidros, ligando o ar, não é? Para aquele ar quente sair, não é mesmo? Embora, para ficar um ambiente mais agradável, né? Se não tem o ar, a gente procura abrir todos os vidros do carro para poder dar uma refrescada. Então, responde aí para a professora. A gente deixa ele lá no sol, né? Para ele ficar bem aquecido, ou a gente deixa ele na sombra, né? Para ele não ficar tão quente. Responde. Se você respondeu nesse jogo rápido que é em local com sombra para que ele não fique tão aquecido,
Parabéns, você acertou. Por quê? Porque no Sol ele é feito praticamente de metal, né? Em volta dele a lataria não é toda de metal? E esse metal vai fazer o quê? Vai absorver o calor, então vai ficar bem quente, mesmo ele tendo lá dentro, né, todo o processo, o estofado, né, aquelas espumas que eu não sei o nome que coloca entre a lataria e o outro processo ali que é uma fibra no carro, eu não sei dizer o nome, mas tem uma fibra de vidro ali no meio, né, gente? Mesmo assim, ele vai aquecer bastante. Eu não sei dizer o nome dessas fibras, mas se você conhecer o nome, fala para a professora aí. Manda lá no nosso chat, lá na interação, para mim descobrir também. Então, se você tem um pai, ou é dono de oficina, ou conhece como chama aquele algodãozinho que fica entre a lataria e aquela parte plástica do carro, que a gente chama de fibra, e você quiser falar para a professora lá, é bom que na próxima aula eu vou falar para todo mundo, porque eu não sei o nome daquilo, tá bom, gente? Mas é isso aí, tem que ficar na sombra para ele ficar menos aquecido possível. E agora, hora da leitura, página 30, ó, eu deixei a minha pronta aqui, ó, porque o slide está pequenininho, não é? Então, vamos ler com a professora convida você a fazer a leitura junto com ela, vamos lá? Árvore solar produz energia em campos de universidade cearense. Olha que bacana. Ela tem tronco, galhos e folhas, como qualquer árvore, só que, diferente das outras, não realiza fotossíntese. Por que será? A energia que capta do sol é usada para abastecer bicicletas elétricas na Universidade Estadual do Ceará, UECE, que é a Universidade Estadual do Ceará, em uma iniciativa pioneira no país. A árvore solar, como é chamada, acaba de ser inaugurada e está em plena atividade no campus Itaperi. A árvore solar hoje é parte integrante do cenário. Impossível andar por ali sem notar e admirar a estrutura metálica e de fibra de vidro de 10 metros de altura. São painéis fotoelétricos que, além de funcionais, lembram enormes pétalas ou folhas. Em sua base fica o bicicletário. Por enquanto, estão sendo atendidas somente 10 bicicletas por dia, abastecidas em cerca de 4 horas. Mas a árvore já possui uma aura de grandiosidade inquestionável, pelo que simboliza nos dias atuais, como a mais um passo importante para que a energia renovável se torne uma realidade no Brasil e no mundo. Inicialmente, vai contribuir para o deslocamento dos servidores responsáveis pela segurança local, substituindo motocicletas e carros. Com isso, a Universidade Estadual do Ceará gasta menos com combustível e o ar fica mais puro, sem contar que a árvore ocupa um espaço otimizado, bem menor que a disposição tradicional das células de absorção da luz e do calor do sol. A meta, em médio prazo, é ampliar o projeto dentro e fora da universidade, a fim de atingir um público maior no transporte alternativo, como funcionários de fábricas e supermercados. Queremos que ele integre o imobiliário urbano e tenha uma clara relação formal com a natureza. Vamos ler um pouquinho mais ainda na página 31. Então, já virei minha apostila aqui, ó. Explicou Lutero de Lima, professor do mestrado em Ciências Físicas Aplicadas na Universidade Estadual do Ceará, né? A árvore solar é apenas uma das concepções do grupo de pesquisa em energias e em meio ambiente do curso do mestrado.
Elas incluem, por exemplo, estudos aprofundados sobre o tratamento de lixo reciclável e orgânico, que beneficiam diretamente comunidades próximas ao campus, onde se concentra cooperativas e associações de catadores de resíduos sólidos. O trabalho da equipe, composta por alunos e docentes, rendeu alguns prêmios no Brasil, como concedido pela financiadora dos estudos e projetos FINEP. A empresa publica o fomento às ciências, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos e outras instituições, mas tem sido igualmente reconhecida no exterior, recebendo a indicação ao prêmio Enio Award, considerado Nobel em Energia e em Meio Ambiente, promovido pela Fundação Enrico Mattei da Itália. Então, veja bem, nós já temos um produto no Brasil que vai ajudar não só a mudar todo o sistema, né, com a questão da consciência do meio ambiente, mas também na questão de produzir energia elétrica através do quê? Do sistema solar. Isso mesmo. Agora vamos lá para a página 31 para a gente fazer uma atividade. Agora que você leu sobre a possível forma de converter luz do sol em energia elétrica, lembra que a Pro falou da árvore agora? Deixei para falar um pouquinho mais agora. Vocês viram a árvore lá? Colocaram placas elétricas na árvore, não é? E ela, o que ela faz? Ela capta a energia solar do sol e transfere o quê? Para o bicicletário, que é aquelas bicicletas que são movidas a energia solar. Então, agora você vai responder as questões seguintes que tem aí. Faça uma pesquisa sobre os dispositivos relacionados ao uso de energia renovável em sua cidade ou região, e em especial aqueles que utilizam o sol como fonte de energia. E depois, na número 2, sabe o que você vai fazer? Faz um desenho para mostrar que você utiliza ou se beneficia desse processo. Não é somente a árvore que eu li aqui, não é? Nós falamos sobre o quê? As casas que utilizam o quê? Energia solar, falamos na aula passada. Então, essa também é um tipo de fonte de energia que é uma energia boa, que é uma energia que não polui o meio ambiente, é uma energia renovável. E aqui na nossa cidade tem bastante casas assim, não tem? Então, olha lá, estuda um pouquinho lá para trás na apostila que você vai ver que vai dar para você fazer o seu desenho bem bacana aí. E você pode estar interagindo comigo lá com o seu desenho na nossa página também, tá bom? E aí tem uma tarefa para você, que eu também vou pegar a minha apostila, que está na página 32. Aqui está mais fácil de eu fazer a leitura, não é mesmo? Então, vamos lá. Agora é a sua vez. Ação do calor sobre diferentes materiais. Você viu que diferentes materiais e cores absorvem o calor de maneiras variadas. Lembra que eu falei? Madeira absorve o calor de um jeito, já os metais de outro jeito, isso mesmo. Realize essa atividade em um dia de sol. Então, o que você vai fazer? Vai pegar 4 pedaços de EVA, quadradinhos de EVA, de cores diferentes, tá bom? Na cor preta e na cor branca. O que você vai fazer? 2 objetos plásticos transparentes, 2 recipientes com areia, 2 colheres de metal e 2 colheres de madeira. Pode ser aquela colher que a mamãe faz. O que nós vamos fazer? Para cada objeto listado, colocar um exposto ao sol e o outro na sombra. Então, o que você vai fazer? O EVA branco vai colocar um EVA branco no sol, um na sombra. O preto, um no sol e um na sombra. E aí vai deixar lá um tempo e depois você vai tocar nele para ver o que vai acontecer. O mesmo você vai fazer com as colheres. Uma colher lá ou um garfo que seja no sol e o outro na sombra. Deixa um tempo lá, depois você vai pegar aquele que está no sol e aquele que está na sombra. Você vai ver a diferença de calor, mas tem que ser um dia bem ensolarado, tá? Se possível, entre lá perto do meio-dia.
E você também vai fazer isso com o EVA preto, né? Deixar lá no sol e outro na sombra. E também vai fazer com as colheres de madeira, uma no sol e outra na sombra. Se você quiser fazer com todos os objetos juntos, também pode fazer. Pode pôr os EVAs, depois a colher de madeira, a colher de metal e depois você vai tocá-las. Essa experiência vai ver que você vai perceber que uns vão reter mais o calor e outras não, tá bom? Depois você vai responder a número 1. Compare a sensação quente e frio entre os objetos expostos ao sol com os objetos que ficaram na sombra. O que você percebeu? Lógico, né, gente, que um vai estar bem mais aquecido que o outro. O objeto que estava no sol estava mais aquecido, o objeto que estava na sombra vai estar menos aquecido, não é isso? Isso. Quais objetos estavam mais quentes? O de metal? O de madeira? O EVA? Aí você, resposta sua. Número 3. Explique o motivo de que a colher de metal está mais quente do que a colher de madeira, uma vez que as duas estão expostas ao sol. Lembra que a professora falou na aula? Isso, que a madeira ela tem menos absorção de calor do que o metal? Isso, então tá fácil a explicação. E a número 4. Por que alguns objetos feitos do mesmo material, quando colocados o sol e a sombra, apresentam comportamentos diferentes? Lembra que a Pro falou também que eles absorvem mais o calor do sol, enquanto o outro está na sombra, não está recebendo tanto calor? Isso mesmo, então faça essa tarefa aí e daí, lógico, né? Coloca lá para interagir com a Pro, tá certo? Isso, e por hoje nós terminamos a nossa aula. Beijo no coração de cada um de vocês.